Abacuque. Introdução. Autoria. O profeta Abacuque, Habacuc, nome babilônico que significa abraçar o entendimento, nome que expressa o amor que veio a consagrar ao Senhor durante a vida e ministério, é um ilustre desconhecido das ciências da história, especialmente na modernidade. Tudo o que se sabe da sua pessoa nos é comunicado pela tradição judaica e alguns documentos lendários, como o relato apócrifo intitulado Bel e o Dragão, segundo o qual atendeu às necessidades de Daniel na cova dos leões. Contudo, seu ministério profético aconteceu pouco antes da primeira invasão de Judá por Nabucodonosor, entre 606 e 605 a.C., exatamente quando Daniel e outros jovens israelitas foram levados cativos para a corte babilônica. Abacuque foi convocado por Javé para a missão de pregar sobre a decisão divina de punir Judá com a vindoura deportação para a Babilônia. O rei de Judá da época, Jeoaquim, é descrito pelo profeta Jeremias com as seguintes palavras: Os teus olhos e o teu coração atentam-se não para a tua ganância, e para derramar sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Jeremias capítulo 22, versículo 17, de acordo com Abacuque, capítulo 1, versículos 2 ao 4, e 2 Reis, capítulo 23, versículo 34, ao capítulo 24, versículo 5. Propósitos. Segundo a tradição histórica deste amado livro do cânon bíblico, seu versículo mais conhecido é capítulo 1, versículo 4, citado também no Novo Testamento. Romanos, capítulo 1, versículo 17, Gálatas, capítulo 3, versículo 11 e Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Não apenas por ser o coração da resposta de Javé a Abacuque e às suas questões, mas porque no Novo Testamento sua verdade é crucial para a doutrina da justificação pela fé. Outro versículo favorito em várias línguas e culturas é o capítulo 2, versículo 20. O capítulo 3 é um grande salmo de louvor, dificilmente igualado em sua majestade e reverência por qualquer outra passagem no Antigo Testamento. Entre todos os escritos proféticos, Abacuque tem a característica especial e quase incomparável de não conter nenhuma sentença ou oráculo dirigido diretamente a Israel. É, em suma, um diálogo entre o profeta, teólogo, e Javé. Jonas também contém algum questionamento, o missionário e seu Deus. Esse relato sincero e autêntico de lutar com a divindade não é, contudo, mero fragmento de um diário pessoal, que, de alguma maneira, chegou ao domínio público. Foi propositalmente escrito para os filhos de Israel em todos os tempos, e, certamente, representa a voz e o clamor dos piedosos de Judá, que se esforçavam para compreender a lógica e os caminhos do Senhor, em meio à aflição, dor e medo. A resposta de Deus, portanto, serve bem a todos que compartilham das dúvidas e receios que perturbavam a alma de Abacuque. A confissão desse homem de Deus passou a ser expressão pública, como bem revelam sua oração e confissão em capítulo 3, versículo 1. Data da primeira publicação. A profecia sobre a iminente invasão dos exércitos babilônicos, capítulo 1, versículo 6, revela que Abacuque morava em Judá, perto do fim do reinado de Josias, 640 a 609 a.C., ou no início do governo do rei Jeoaquim, 609 a 598 a.C. Essa predição é tradicionalmente datada um pouco antes ou depois da Batalha de Carquemes, 605 a.C., quando as forças egípcias, que haviam partido em socorro ao último imperador assírio, foram totalmente exterminadas pelos babilônios comandados por Nabopolassar e Nabucodonosor, sendo perseguidas até os limites do próprio Egito. Jeremias, capítulo 46. O profeta Abacuque, assim como Jeremias, viveu para ver o cumprimento inicial de sua profecia, quando Jerusalém foi atacada pelos babilônios em 597 a.C. Os mais renomados biblistas atuais
concordam em datar a primeira publicação do livro de Abacuque por volta do ano 607 a.C. Esboço geral de Abacuque. Primeiro, título e introdução ao Sefer, Livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Segundo, questão 1. Por que a iniquidade fica sem punição? Capítulo 1, versículos 2 ao 4. Terceiro, resposta de Deus. Haverá castigo no tempo certo. Capítulo 1, versículos 5 ao 11. Quarto, questão 2. Como Deus usa o ímpio para castigar o justo? Capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 1. Quinto, resposta. O ímpio será castigado e a fé recompensada. Capítulo 2, versículo 2 ao versículo 20. Sexto, confissão do homem de Deus. Plena confiança em Javé. Capítulo 3. Abacuque, capítulo 1. Primeira questão do profeta a Deus. Oráculo revelado ao profeta Abacuque, Habacuc, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: Ó Javé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti, violência, sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade de campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo o tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Resposta de Deus: estou agindo. Então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguiríeis acreditar se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. É, pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo e leis vem dela mesma. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos, e mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, eles vêm de muito longe, voam como águia faminta, que se apressa em devorar. Eles todos vêm determinados a massacrar. Suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Desprezam o poder dos reis e se escarnecem de todos os governantes. Riem diante de qualquer cidade fortificada, pois costumam construir rampas de terra e por meio delas invadem todas as fortalezas. Então, passam com o ímpeto de uma ventania e seguem adiante. Eles, porém, são homens carregados de culpa e condenação, porquanto têm como Deus a sua própria arrogância e força. Segunda questão do profeta a Deus. Ó Javé, meu Elohim, Deus, meu Kadosh, Santo, porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás, e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo? Ó Tzur, rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo. Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade. Então, por que tens paciência com os perversos? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não têm bom senso, e a ninguém devem satisfação? O inimigo simplesmente os pega com anzóis, apanha a todos com sua rede, e nela os arrasta para onde deseja.
Então comemora e exulta. Por este motivo, ele oferece sacrifício à sua própria rede e queima incenso em sua honra, pois rende graças à sua rede. Vive em grande conforto e segurança e ainda desfruta de boa e farta comida. Contudo, continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo, sem piedade, as nações? Capítulo 2. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que Javé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Resposta de Deus: viva pela fé. Então Javé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois: eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Seu desejo impetuoso é como o próprio Sheol. A morte nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para seu domínio todos os povos. Contudo, chegará o dia em que todos estes povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer de medo? Então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos igualmente te saquearão. Porquanto derramaste muito sangue e cometeste todo tipo de violência contra terras, cidades e seus moradores. Ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramaste a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para a tua própria casa, e, portanto, pecaste contra ti mesmo. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, e a estabelece mediante atitudes criminosas. Ora, e também não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se afadiguem em vão? Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Javé, o Senhor. Ai daquele que incita o seu próximo a beber, e ainda mistura à bebida a sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Sendo assim, bebe bastante vergonha, em vez de honra. Sim, bebe tu também, e expõe a tua própria incircuncisão. Eis que a taça da mão direita de Javé se chegará a ti, e a vergonha cobrirá completamente a tua glória. Toda a violência que cometeste contra o Líbano haverá de te alcançar, e ainda ficarás horrorizado por causa da matança que fizeste contra os animais silvestres, e te amedrontarás ainda mais ao ser confrontado com todo o sangue derramado mediante a violência que desferistes contra as terras, as cidades e todos os seus habitantes. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice, ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos, contudo cria ídolos mudos e inúteis. Ai daquele que diz à madeira: desperta, ou ainda à pedra sem vida: acorda. Poderá, de alguma forma, um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. Mas Javé, sim, ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 3. A oração do homem de Deus.
Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração em estilo Shiganonisto, isto é, sob forma de cântico de confissão. Ó Javé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos, também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Eloar, Deus veio de Temã, e Kadosh, o Santo, veio do monte Paran, região das cavernas. Sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. As pestes vão adiante dele, e a praga destruidora o segue. Eis que ele se deteve